Nietzsche, então, vai propor a ideia de um eterno retorno. Está passando agora para o Nietzsche um pouco. Depois a gente pode discutir essas diferentes perspectivas. Como é que o Nietzsche coloca? O Nietzsche ele não manda tu fazer uma experiência mental onde tu simula o que todos os seres humanos fariam. O eterno retorno é um princípio que manda tu te perguntar o seguinte: olha que negócio interessante aqui. O eterno retorno é um princípio orientador que manda o seguinte, diz assim, age de tal modo que age de tal maneira que age de tal modo que, se te fossem dadas, isso é uma experiência mental, certo? Que se te fossem dadas as mesmas condições infinitas vezes, tu agirias exatamente como estás agindo agora. A experiência mental é a seguinte, absolutamente genial. A experiência mental é a seguinte: eu vou casar, tá? Aí eu me pergunto, dá o close lá no que se casou agora. Aí, ó. Dá um beijinho pra ela. A pergunta é a seguinte, a experiência mental é a seguinte: se eu tivesse que me casar com essa mulher infinitas vezes, numa suposição, olha que é uma mera suposição, certo? É só um exercício. O exercício é meramente imaginário. Eu imagino que eu vou voltar infinitas vezes a essa mesma condição. Essa mesma mulher, a mesma sogra, mesmo sogro, a mesma situação toda a minha vida vai ser repetida exatamente como ela está se configurando agora. A pergunta que eu faço: eu me casaria com essa mulher? Eu estaria nessa sala aqui, hoje, dando essa aula? Estaria sentado aí assistindo essa aula? Se me fossem dadas infinitas possibilidades, infinitas vidas, infinitas, 1000 vidas, estaria aqui fazendo o que eu estou fazendo? Estaria casando com essa mulher as infinitas vezes? Então, e está bem entendido o mecanismo. Que vê bem, tu nunca vai ter essas 1000 vidas, certo? Tu só vai pensar que tu terias. Se tu disser, eu não casaria com essa mulher, o Nietzsche vai dizer, olha, vai ver com quem que tu quer casar. Ou, tu não estaria aqui, olha, vai ver o que tu quer fazer da tua vida, porque, deixa eu te dar a palavra, se tu quer saber o que é realmente a tua ação correta naquele momento, diz o Nietzsche, tu deveria dizer, sim, eu faria isso, mesmo com todo o sofrimento, mesmo com a minha sogra, mesmo... Aí como é que eu vou saber? Eu ia ter direito de escolha. Pensei, da última vez eu errei. Essa vez eu não vou fazer, não vou cometer mesmo por isso. Não, então não entendeu. É assim, ó. Eu só tenho uma ação. Pois é. Eu só posso dizer sim ou não àquele casamento. Eu só posso estar aqui ou não estar aqui. Ou estar em outro lugar. Então, voltamos ao casamento. Estou lá, no altar. Aí o padre pergunta. Digamos que fosse uma situação assim do padre. Queres casar com essa mulher? Aí o cara, não, para aí, deixa eu fazer a experiência do eterno retorno. Diz pro padre, espera aí, deixa eu pensar. Ó, eu vou pensar se eu casaria 1000 vezes com essa mulher. Mas eu só tenho essa experiência mental é única. A ação, ela é única.
eu nunca vou ter a possibilidade de... Nunca vou reviver isso, entende? Mas a experiência mental deveria me ajudar a saber o que é realmente o meu norte. Porque se eu disser sim, eu sei que é isso que eu quero. E aqui não tem a ver a questão da felicidade ou a questão do sofrimento. Porque, como para o Nietzsche o que importa é a obra, não a felicidade, como o que importa do ponto de vista da ética é o impulso ao heróico, e portanto, na perspectiva nietzschiana, está em questão a noção de sofrimento, porque o Nietzsche vai dizer sofrer é o que enobrece, mas vai dizer que todas as coisas grandes que aconteceram na vida humana foram paridas pelo sofrimento, a começar pela própria pelo próprio nascimento de cada um de nós. Ou seja, o nascimento ele já traz consigo a própria dor da parturiente. E, portanto, para o Nietzsche o sofrimento não deve ser uma forma de negar. Nós não devemos negar o sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida. Estou querendo dizer, então, quando eu digo sim ou não, eu não estou só numa perspectiva. Claro que isso devemos aprofundar com mais cuidado, mas em todo caso, eu não devo, a minha resposta não é se eu vou ser feliz ou não nessa determinada ação, mas é se eu quero essa ação, de modo tal que eu repetiria ela todas as vezes na minha vida se eu tivesse que viver outra vida. Aperta aí. O problema é que tu te coloca na situação. Aí tu não vai ter como te colocar 1000 vezes. Se tu chegou até aquele momento ali, tu digo sim, tal, é o que tu faria nas outras 1000 vezes, se o caminho que tu tivesse escolhido fosse aquele. É exatamente isso. É essa experiência mental. O caminho vai ser sempre o mesmo. A experiência é sempre a mesma. Tudo é igual. Daí eu me pergunto, sim ou não? Olha, é sempre igual. Não é sempre... Não, sempre sim ou não. O caminho é sempre igual, mas pode dizer, não, com essa mulher eu não casaria infinitas vezes. Vou procurar uma que eu caso infinitas vezes. Não, mas o momento da decisão, claro que depois você pode te arrepender. Mas tem que entender o mecanismo, Ismael. Só dizer uma coisa, não daria para pensar da mesma forma dizendo, seria com essa mulher que eu viveria para sempre, por uma eternidade, ao invés de dizer 1000 vidas. É a mesma colocação. Eu pensaria da mesma forma. Se eu vou viver com ela para sempre, para toda a eternidade, para nunca mais ter fim, eu pensaria da mesma forma das 1000 vidas. Eu só acho que o que ficou confuso, assim, é que esse pensamento aí das 1000 vidas, do eterno retorno do Nietzsche, dá a impressão de que a cada passagem do acontecimento a pessoa vai adquirir uma experiência para ver se na próxima vez que acontecer o fato, na próxima repetição, ela vai saber se ela vai querer ou não. Isso não pode, isso não tem. E como tu falou daí, o fato é único, né? Isso que tem que deixar bem claro, que vai acontecer 1000 vezes, mas cada vez que for acontecer, tem que ser esquecida a vez anterior, de repente seria isso. Não. Não, exatamente. Tu faria a mesma coisa do Nietzsche. Tu quer melhor bússola do que isso para saber qual é a tua ação justa ou não? Em vez de tu te perguntar o que todos os seres humanos fariam, tu te pergunta, o que eu faria infinitas vezes? Aí tu vê o seguinte, eu estaria dando essa aula aqui, mesmo com todo o sofrimento, com tudo que eu passei para estar aqui, ou você estaria aqui fazendo esse curso? Tu quer mesmo? Tu vai pensar assim, 1000 vezes eu faria. Agora você pensa assim, não sei, na 11ª, de repente eu não faria. Então, o que o cara...
qual é o mecanismo? Vai pensar em fazer aquilo que tu farias infinitas vezes te fossem dadas infinitas vidas. Não, Edson. É que é difícil passar, por exemplo, pensar nessas 1000 vezes sem passar pela experiência de fazer. Não, mas as 1000 vezes não é da experiência que tu vai ter, mas é as mil vezes da decisão que tu vais tomar. Mas o problema é que se eu tivesse chegado até o caminho, eu ia dizer, por exemplo, naquele momento eu diria assim, sem passar pela, por exemplo, pela experiência, as 1000 vezes eu diria sim. Claro. Aí se eu for pensar, pô, tô fazendo curso, num outro momento talvez, não quisesse fazer o curso. Talvez num outro momento tu dissesse não. Esse é o problema, sem passar pela experiência não tem como o cara se basear. Eu não acredito nessa pesquisa desse Nietzsche aí. Não, mas não é uma questão de acreditar. O que tu querias falar? Não é só um exercício mental. Peraí, o que tu queria falar, Leandro? Eu concordo com o Ismael, só que eu acho também que talvez não exista algo tão prazeroso que tu possa passar por isso 1000 vezes, entendeu? Vai chegar um momento que tu vai enjoar. Vai chegar um momento que tu vai se cansar daquilo. Eu acho que não existe nada tão prazeroso para que tu possa viver 1000 vezes ou uma eternidade. Várias vezes tomar a mesma decisão. Acaba enjoando. Mas não é que eu tomar 1000 vezes a mesma decisão. Tomaria uma que valeria por 1000, né? Que valeria eternamente. Então. Sim, é isso aí, né? Que tu tem de lembrança e do que tu aprendeu com ela. Claro. Tipo, tu sabe já o que vai acontecer, tu faria 1000 vezes. É que tu não sabe o que o problema é o seguinte. Que é? Mas a partir do momento que tu completou essa primeira atitude, assim, de tipo, casar de novo, digamos assim, com ela, ou casar pela primeira vez, tu vai aprender com aquilo. Daí, tipo, a partir do final daquela vida, tu vai guardar essa lembrança nas próximas, ou daí as próximas tu vai voltar com a cabeça, tipo... Não tem próximas vidas. Mas nessa ficção aí... Mas o problema é o seguinte, o que deve nos orientar no momento que nós tomamos uma decisão? Olha aqui, ó, eu preciso saber se a decisão que eu estou tomando é a melhor decisão. Eu preciso saber. Para a tua vida, hoje. Qual é o mecanismo que eu uso? O Aristóteles vai falar, olha aí, pensa no meio termo. O Kant vai falar, pensa no imperativo categórico. O Nietzsche vai falar, pensa no eterno retorno. O que é o eterno retorno? É só uma experiência mental. Tu não vai viver 1000 vidas. Mas tu precisa tomar uma decisão agora. Devo ou não devo emprestar o dinheiro para o meu amigo? Devo ou não devo casar com essa mulher? Devo ou não devo fazer o curso de comunicação digital? Devo ou não devo ser professor?